queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo 23. Nesta série nós estamos trabalhando uma pergunta: quem é Jesus? E estamos percorrendo, basicamente no Evangelho de Lucas, salvo alguma ou outra acontecimento da vida de Jesus que não esteja registrado em Lucas, e então nós recorremos a outros evangelhos, mas estamos focados no Evangelho de Lucas. E isso vai ser importante hoje, porque a interpretação dessa passagem depende da compreensão que a gente tem do Evangelho de Lucas. Uma das coisas que mais a gente aprende quando a gente vai expor o texto bíblico é de que a nossa própria delimitação do texto já interpreta ele. A escolha que eu faço, o recorte do texto que eu faço aqui para ensinar, já dá uma interpretação do próprio texto. Mas, a despeito do próprio recorte do texto, dar ensejo à interpretação da passagem, existe uma outra maneira de enxergar o texto, que é não olhá-lo exclusivamente como uma parte independente do seu todo, mas olhar aquela parte que a gente está estudando à luz do seu todo. Então, uma coisa é a gente ler agora o capítulo 23 de Lucas e analisar apenas esse trecho, versículo por versículo. Outra coisa, bem diferente, é analisar esse trecho que a gente vai analisar hoje, à luz da intenção de Lucas no seu todo, no Evangelho de Lucas como um todo. Imagine você que uma das partes mais importantes, que é o núcleo, digamos assim, rígido do Evangelho de Lucas, é exatamente aquilo que a gente poderia chamar de dois batismos. Dois batismos. O batismo de Jesus, que é o batismo nas águas, que inaugura o ministério de Jesus, e o último batismo, o batismo da sua morte. Aquele batismo que servirá de exemplo para todos os demais batismos, que representa a morte, mas ao mesmo tempo, na ressurreição, representa a vida. O Evangelho de Lucas, portanto, tem no seu núcleo esses dois polos, e eles se apresentam de uma maneira muito clara quando lemos o capítulo de número 23, levando em consideração justamente esses primeiros momentos do ministério de Jesus. Porque do primeiro ao segundo, aquilo que a gente está chamando de último batismo de Jesus, que é a morte dele na cruz do Calvário, a gente tem o começo e o fim do ministério de Jesus, nos termos em que a obra é realizada, nos termos em que a missão do Filho de Deus é realizada. Para a gente analisar esse texto e depois considerar a partir desse todo, que é o ministério de Jesus como um todo, nós vamos analisar do versículo 26 ao versículo 49. Lucas disponibilizou, nesse trecho que a gente determinou agora, que a gente selecionou, três cenas importantes. Uma cena é aquela que antecede a crucificação. A segunda cena é a crucificação. E a terceira cena é a morte, não é? Logo depois, obviamente, ao evento da crucificação. Uma é a pré-morte, a morte e a pós-morte de Cristo Jesus. Para que a gente possa entender a ligação do batismo de Jesus, de acordo com Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, passagem que já serviu de base para a nossa meditação aqui, e entendemos a relação desse texto com esse último texto, não é preciso a gente fazer um caminho, percorrer um caminho. E eu queria começar justamente lendo a passagem inteira,
por partes, em 3 partes. Então nós vamos ler primeiro essa primeira cena representada nessa parte que vai do versículo 26 ao versículo 34. Diz assim: quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as suas costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobre-nos. Pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? E levavam também com ele 2 criminosos para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre elas. Nas últimas 15 horas, Jesus sofreu não só golpes em seu corpo, mas em sua alma, em seu coração. Durante 15 horas, a pressão que estava sobre Jesus não era só uma pressão moral, não era só uma pressão psíquica, era uma pressão física. Já começa com a traição de Judas, seguida, obviamente, do abandono dos seus discípulos, depois de um estado de agonia no jardim, em que ele chega a transpirar, e a sua transpiração, não é, se aparentava como sangue que corria por sua pele. Não só bastasse a deserção dos seus discípulos, Jesus é submetido à tortura de um julgamento hipócrita diante de Caifás. E diante do sinédrio, ele é humilhado. Diante dos soldados do sinédrio, ele é violentado. Ele é alvo de cusparadas, ele é alvo de pancadas sobre sua cabeça. Não bastasse a zombaria do próprio Caifás, antes de chegar ao julgamento de Pôncio Pilatos, ele precisa passar por um caminho onde ele enxerga o seu discípulo, Pedro, negando 3 vezes. Não bastasse isso, debaixo do julgamento de Pôncio Pilatos, ele escuta uma multidão que grita: liberta Barrabás, crucifica-o. E então ele escuta a condenação dada por Pôncio Pilatos e recebe sobre o seu corpo açoite, recebe os 7 flagelos romanos, que é uma tortura terrível, e sob intensa zombaria dos soldados, não é? Sofre humilhação com uma coroa de espinhos, recebe pancada em sua cabeça, é humilhado o tempo todo, e dali, depois dessas 15 horas de intensa humilhação, sofrimento físico, psíquico, moral, Jesus é obrigado a carregar uma parte, uma viga daquela cruz, que é a viga horizontal, uma viga pesadíssima. E o que é mais incrível, ele conseguiu carregar esse pedaço da cruz. Mas ele não conseguiu o suficiente. Prova disso é os soldados escolherem alguém de dentro daquela multidão para carregar aquele pedaço da cruz. Eles jamais fariam isso. Jamais permitiriam que aquele que foi condenado por Roma tivesse a oportunidade de ter a sua viga, que é o motivo da sua vergonha, do seu opróbrio, da sua humilhação pública, ser carregado por outrem. Eles só fariam isso num estado de impossibilidade do condenado carregar aquela viga. Jesus era incapaz de carregar aquela viga no momento em que os soldados, sabendo que eles não podiam carregar aquele pedaço da cruz,
Porque o soldado se colocar embaixo daquela cruz, para carregar aquele pedaço da cruz, se apresentaria simbolicamente para a esfera pública como aquele que está debaixo da punição e debaixo daquela vergonha. Então, eles não podem carregar aquele pedaço da cruz. Alguém tem que fazer o serviço. Então, eles escolhem um daqueles homens que está ali no meio daquela multidão. E coube a Simão essa tarefa. Mas quem é Simão? Simão é alguém que veio, que é sirineu, não é? Ele veio de um contexto diferente de Jerusalém. Alguns acham que ele pode não ter sido judeu, mas a maioria acha que sim, ele era judeu e que ele estava justamente cumprindo as suas obrigações, porque se tratava da Páscoa e estava voltando da Páscoa. E o que é curioso, ele é escolhido para carregar aquela viga. Gente, não dá para olhar essa cena de Simão ser escolhido para carregar aquele pedaço da cruz e dizer assim: Simão, que legal, não estava esperando a hora para carregar esse pedaço da cruz. Não. Ninguém queria carregar aquele pedaço da cruz. Mas todo mundo estava ali observando. Todo mundo estava vendo ali. Então o soldado pega o primeiro que está ali. Quem é o primeiro que aparece? Simão. Simão não quer carregar aquele pedaço de madeira. Primeiro, porque carregar aquele pedaço de madeira era simplesmente se colocar sob a imagem do julgamento, da condenação. As pessoas iam vê-lo como o condenado, ainda que ele não fosse. Segundo, ele tem que seguir Jesus. Ele tem que olhar para Jesus e ir atrás de Jesus, carregando a cruz que é de Jesus. Então ele é obrigado a seguir a Jesus, não porque ele quer seguir a Jesus. Ele carrega a cruz, não porque ele quer carregar a cruz, mas ao mesmo tempo ele carrega uma cruz que não quer e segue aquele que ele não quer seguir. Será que Lucas, quando escreveu e objetivava que os membros daquela igreja que recebesse pela primeira vez esse texto se identificassem com Simão? Será que era o objetivo de Lucas fazer com que os leitores pudessem se ver em Simão como pessoas que podem, por obrigação, estar seguindo a Jesus, sem compromisso da vontade, simplesmente porque se tornou ocasional? É uma ocasião seguir a Jesus, é uma ocasião participar de uma igreja, é ocasional participar de uma membresia, é ocasional frequentar uma igreja, é ocasional seguir a Jesus. Será? A coisa fica muito pior quando a gente percebe que essa primeira cena não é protagonizada apenas por Simão. Simão não é o centro, mas a gente tem mais pelo menos duas personagens importantes. A segunda é a das mulheres, que obviamente não são mulheres que seguiam a Jesus, eram mulheres que saíam daquela multidão que tinha gritado: crucifica, o crucifica. Isso é espantoso, porque isso, em primeiro lugar, deve fazer a gente perceber o seguinte: aquela multidão não era uma multidão de pessoas sem um mínimo de consciência moral. Em algum momento, eles sabiam que estavam fazendo algo errado, e isso se manifestou por aquelas mulheres que não eram seguidoras de Jesus, e não devem ser confundidas com as seguidoras de Jesus, principalmente quando a gente lê o versículo de número 49 e encontra ali que de fato as mulheres estão ali, elas estão ali, as que seguiam Jesus estavam ali com Jesus, de longe, mas estavam com Jesus, mas não são essas mulheres relatadas aqui. E essas mulheres que saem do meio da grande multidão, elas estão chorando e lamentando, e elas estão com compaixão de Jesus, elas estão vendo Jesus esgotado, elas estão vendo Jesus cansado, e está vendo que um homem foi escolhido ali para carregar aquele pedaço de madeira, porque ele não está conseguindo sequer andar, sequer seguir e se apoiar sobre suas próprias pernas. E então aquelas mulheres se compadecem de Jesus e começam a chorar e a lamentar por Jesus, e Jesus fica escandalizado com isso. E qual é o escândalo de Jesus? O escândalo de Jesus não é pelo fato de aquelas mulheres estarem lamentando a sua situação de extrema fragilidade, mas o fato daquelas mulheres não serem conscientes do que está acontecendo ali. O fato de elas estarem tendo compaixão de Jesus, mas não terem consciência do evento que está acontecendo ali. Você já parou para perceber que você pode estar hoje aqui, sem ter a menor noção, sem ter a menor consciência do que significa tudo isso aqui? Podemos estar presentes sem termos a menor consciência do que é a mensagem da cruz. Podemos ouvir a mensagem da cruz, conhecer a mensagem da cruz, sem ter a menor consciência do que esse evento significa. Aquelas mulheres não entendiam o que estava acontecendo.
E a chave para entender a crítica de Jesus àquelas mulheres está na metáfora que Jesus usa para concluir o seu discurso quase que apocalíptico contra aquelas mulheres, que está exatamente no versículo de número 31, quando ele diz: pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? Alguém aqui já fez fogueira? Não? Tem uns desviados aí. Então, o que é uma fogueira? Lugar que você vai colocar e vai fazer fogo. Você vai escolher os galhos verdes? Não vai, né? Mas se você seja palmeirense, né, Suni, isso não vai acontecer. Você não vai escolher os galhos verdes, não é isso? Você vai ser inteligente o suficiente para escolher os galhos apropriados para fazer uma fogueira. Quais são os galhos apropriados para fazer uma fogueira? Galhos secos. Você não escolhe galho verde. Você vai escolher aqueles que de fato são os apropriados para serem queimados. Jesus é o galho verde. E o que Jesus está dizendo para aquelas mulheres é o seguinte: vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Se eles não tiveram piedade com um galho verde, vocês acham que eles vão ter piedade com os galhos secos? Vocês acham que eles vão ter piedade com todas vocês? Jesus está chamando a atenção daquelas mulheres para que elas possam tomar consciência do que está acontecendo ali. Será que vocês não estão entendendo que não é apenas a morte de um homem, não é apenas a morte de alguém que está defendendo uma tese, de alguém que está afrontando o Império Romano, não tem nada a ver com isso, vocês entendem o que está acontecendo aqui. E vocês entendem que o que está acontecendo aqui diz respeito a vocês. Não bastasse isso, Lucas apresenta um terceiro personagem. E esse terceiro personagem são os ladrões, são os criminosos. Versículo 32 em diante diz que foi também com eles 2 criminosos. E quando eles chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa caveira, eles crucificaram, os romanos crucificaram Jesus ao lado de 2 ladrões, do lado direito de Jesus e do lado esquerdo de Jesus. Você vai encontrar 2 ladrões, 2 criminosos, 2 culpados. Nenhum dos 2 é inocente. Não há inocente do lado de Jesus. Seja do lado direito, seja do lado esquerdo. Todos os homens, todos são pecadores. Sejam os que estão à sua direita, sejam os que estão à sua esquerda. Não há um homem sequer inocente. Não há um homem sequer que possa dizer-se puro. Todos os homens são pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os 2 criminosos estão crucificados ao lado de Jesus. E ele é o único inocente. E, no entanto, ao ser crucificado do lado de 2 ladrões, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No capítulo 17 de Lucas, no versículo de número 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Jesus está dando ali a maior lição do seu ensino, a maior lição da sua pregação. Jesus está perdoando aqueles que o estão ofendendo, aqueles que o estão ferindo, aqueles que não só estão ferindo o seu corpo, mas ferindo a sua reputação, pendurando do lado de 2 criminosos, mesmo sendo ele inocente. E esse é o contexto. Chegamos então à formação do cenário. O cenário da crucificação está montado. Pessoas que não têm consciência, pessoas que seguem a Jesus por obrigação, pessoas que estão ridicularizando Jesus, pessoas que estão zombando Jesus. Este é o cenário montado, o palco está montado, o drama de Jesus, o drama do Senhor do Universo está montado. Então nós partimos para o segundo ato, a segunda cena, e essa segunda cena ela é bem curiosa. Se na primeira cena Lucas fez questão de mostrar não só Simão, mas as mulheres e os criminosos, na segunda cena ele começa exatamente com uma progressão, que começa com a multidão. Mais uma vez a multidão é chamada à presença do olhar de Lucas, e ele caracteriza essa multidão de uma maneira muito clara e precisa. No versículo 35 diz o seguinte: e o povo estava ali
olhando. É só isso que o povo faz. Só olha. Não se posiciona. Não toma partido. Não toma decisão. Não dá um passo. Não decide se é contra, se é a favor. Simplesmente olha. Simplesmente observa. Segundo, começa a tentação de Jesus. É a última tentação. E ela segue o mesmo padrão da primeira. São 3 tentações. E esse deserto agora é um deserto terrível. Mas as tentações são as mesmas. Então pense a lógica de Lucas. Batismo, tentação, ministério, tentação, batismo. Como se deu a última tentação? Da mesma maneira que se deu a tentação, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 4, em 3 etapas. Vejam as 3 etapas aqui no próprio texto. Primeiro, as autoridades o ridicularizavam. Quem são as autoridades? Eram os líderes judaizantes, líderes do Sinédrio, aqueles que, em primeiro lugar, estavam presentes diante da ridicularização de Caifás. Os líderes religiosos estavam ali ridicularizando, e eles diziam numa só voz, o seguinte: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Segundo, vem os soldados, que também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então, um dos criminosos, terceira tentação, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Qual é a base das 3 tentações, meus irmãos? A base das 3 tentações é a mesma das 3 tentações de Lucas capítulo 4. É a mesma base da tentação. Use seus poderes para si mesmo. Salve-se a si mesmo. Olhe para si mesmo. Faça a sua vida girar ao redor de si mesmo. Não se preocupe com os outros. Olha o que está acontecendo. Você preocupado com os outros. Você preocupado com aqueles que estão te ofendendo. E olha o que está acontecendo com você. Salve-se a si mesmo. Esse é o discurso que você vai ouvir todo santo dia. É o discurso contrário a doar sua vida pelo outro, mas pelo contrário você vai dizer, melhor dizendo, você vai ouvir: salve-se a si mesmo. Porque você está preocupado com os outros não estão nem aí com você, salve-se a si mesmo. É o mesmo discurso que Jesus ouve 1, 2, 3 vezes: salve-se a si mesmo. Transforme essa pedra em pão. Para que transformar a pedra em pão? Porque o pão alimentaria o próprio Jesus. Jesus estaria fazendo algo para si mesmo. O que seriam os reinos da terra sendo doados a ele, se não algo doado a si mesmo? Tudo centrado em si mesmo. Tudo isso é um movimento antitrinitariano. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar? Porque Deus criou o mundo sabendo que o homem iria ofendê-lo. Agostinho nos diz uma resposta que eu considero uma das mais brilhantes que a grande tradição cristã nos legou: amor. A Trindade cria o mundo por causa do amor. Porque a Trindade transborda em amor. A criação do mundo, a criação do homem, é reflexo do transbordamento de amor da Trindade. E ali na cruz, Satanás quer impedir esse transbordamento. Ele quer impedir que aquele que se doa a si mesmo por natureza e que sempre está transbordando de amor, retenha amor, retenha para si mesmo, retenha olhando para si mesmo. E então, algo surpreendente acontece na narrativa. E o que é surpreendente? Depois de uma liderança
evangélica quer dizer depois do sinédrio louco da vida, doido da vida, blasfemando contra Jesus, depois do governo romano criticando e blasfemando Jesus, depois do criminoso do lado de Jesus blasfemando contra Jesus, dizendo, salva-te a ti mesmo. Gente, é um outro bandido que vai defender Jesus. Mas esse outro bandido é tão parecido com você. É um bandido que não consegue mais olhar para Jesus e não perceber a dimensão daquilo que ele realizou naquela cruz. Você é esse bandido que sabe que é criminoso, que sabe que é culpado, que sabe que ofende a Deus, que sabe que afronta a Deus, mas que hoje olha para a cruz de Jesus e diz assim, não é só a morte de um homem, é a salvação de um povo, é a salvação de uma comunidade, é a salvação dos filhos de Deus. E como isso se dá? Veja os passos da declaração desse criminoso, que olhando o seu... Não é? Olhando outro ladrão à sua volta, o repreende dizendo, não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. E a pergunta que lhes faço é, que poder tem um testemunho de um bandido? Que poder tem um testemunho de um culpado, de um criminoso? Que poder tem um testemunho de alguém que cometeu o crime? Mas este criminoso, temendo a Deus, olha para aquele ladrão que blasfema contra Jesus e diz, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele o repreende, mas não dura muito tempo a sua repreensão do bandido ao lado. E ele foca o seu olhar em Jesus. Então ele olha para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Onde está o teu coração, meu irmão? Onde está o teu coração, minha irmã? Jesus um dia disse que onde estiver o teu coração, aí estará todo o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? O que você está retendo? O que você está guardando? Ali estará todo o teu coração. A pergunta do Evangelho nessa noite, para mim e para você, é uma só. Onde está o teu coração? Se o teu coração está no reino de Deus, a única oração que podemos fazer hoje, digna de bandidos conscientes de sua bandidagem, não é outra senão, lembra-te de mim. Será que Deus lembra de bandidos como nós? A cruz é a resposta para essa pergunta. A cruz é a resposta para todo aquele que, diante da consciência do seu pecado, encontra a graça de Jesus. Você vai tentar resolver a culpa e o peso dos seus pecados das diversas formas, usando entorpecentes, medicamento. Você vai usar os mais diversos mecanismos, vai usar psicotrópico, vai usar tudo que você puder imaginar para poder resolver o problema da sua culpa. Mas ela vai continuar, porque você é a culpa. E a salvação para a tua culpa é uma só. A confiança de que o que Jesus fez na cruz do Calvário diz respeito a você. Se você é como aquele bandido, então você olha para o que Jesus está fazendo na cruz e diz, isso tem a ver comigo. Nós merecemos o castigo que está sobre ele. Mas se você é como aquelas mulheres, você só consegue sentir pena de Jesus. Então a mensagem da cruz é uma mensagem sobre Jesus, mas não é uma mensagem sobre você.
O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus. Mas o que a gente quer dizer hoje para você é que o Evangelho é uma mensagem sobre você. Sobre quem você é. E o quanto você está ligado àquele evento da cruz, mesmo que você não tenha consciência disso. Aquele ladrão sabia o que estava acontecendo ali. E ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então Jesus lhe responde, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus venceu mais uma vez a tentação. Não salvou a si mesmo, mas salvou aquele bandido. E ele salvou você. Salvou a todos nós. De nossos pecados, de nossa culpa, do peso mortal que fere o nosso coração. E ele fez isso, sem salvar a si mesmo. Salvou a todos, sem salvar a si mesmo. Mas essa história não pode terminar em tentação. Ela tem que se concluir com um batismo. E esse batismo é o momento em que, no versículo 44, ele diz, já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Como não lembrar do batismo? A Bíblia diz que Jesus estava junto com todos os outros. E enquanto ele orava, depois de ter sido batizado, o céu se abriu. E então o Espírito de Deus desceu como uma pomba e testemunhou o discurso de Deus que dizia, este é meu filho amado que me dá prazer. No entanto, nesse último momento da vida ministerial de Jesus, o batismo de Jesus final representa a sua morte. Uma morte que acompanha também um movimento cataclismático, um movimento natural. A natureza está sinalizando o cumprimento da obra. Assim como a natureza sinalizou o início da obra, é a natureza que sinaliza o desfecho da obra. A natureza sinalizou o começo da obra abrindo os céus, e a natureza sinaliza o desfecho da obra fechando os céus em trevas. Não tem como encontrarmos a salvação de Cristo Jesus sem enfrentarmos as nossas trevas. É preciso ouvir a voz de Deus no meio das trevas. É preciso encontrar as trevas. Sabe por quê, meu irmão? Senão você vai achar que o Evangelho de Jesus é só uma ideia legal, bem interessante e muito profunda. Você é tosco. As trevas fecham o ministério de Jesus. E dessa vez, a gente não escuta a voz do Pai. Será que o Pai está engasgado? Será que o Pai não tem nada a dizer? Ou será que agora o silêncio é para o Filho, para que a palavra final seja dada por Ele? Então ele termina dizendo, Pai, tudo que Satanás não queria ouvir, tudo que Satanás queria plantar em Jesus era dúvida com relação à sua filiação. E ali, na conclusão do ministério, mesmo depois de ter dito, Deus meu, por que me abandonaste? Ele diz ao Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Você viu como que é o batismo? Estou me referindo aqui agora
ao batismo por imersão dentro da tradição batista. Dentro dessa tradição que é a nossa, o batismo representa e tipifica exatamente isso. O momento em que alguém deixa ali, simboliza ali nas águas a sua morte. A sua morte para o mundo das trevas, a sua morte para o mundo da dúvida, a sua morte para o mundo da incerteza, a sua morte para o mundo da culpa, a sua morte para o mundo do pessimismo. Jesus ali expirou. E então, como o pai que teve o Espírito como testemunho, e o testemunho era de Deus para Deus, porque o Espírito é Deus, testemunhando o Pai que é Deus, acerca do Filho que é Deus. No primeiro batismo, os testemunhos são testemunhos da divindade. Mas no último batismo, quem testemunha não é o Espírito. Quem testemunha é um centurião, que então logo em seguida diz, quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus dizendo, é verdade, este homem era justo. Jesus teve 2 testemunhos nessa vida. Um foi de Deus e o outro foi dos homens. Nem Deus, nem homens furtaram de Jesus o testemunho de sua natureza. E então, depois de tudo isso, aparece a multidão, que só observa, não se posiciona, não toma uma decisão com a vida, não toma partido, simplesmente segue o seu curso como um observador curioso, vendo tudo o que está acontecendo, achando tudo muito interessante. Mas só que agora, depois do testemunho que estava ali explícito diante deles, a multidão havia presenciado isso e vendo o que acontecera, retirou-se, lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, viam tudo isso de longe. Como será que essa história vai terminar? Jesus desceu. Como será que ele vai subir? E o que a ressurreição nos reserva? O que significa a ressurreição para o povo de Deus? Sabemos que a crucificação significa que a ira de Deus foi aplacada. A crucificação significa que toda a ira divina, que cabia a todos os homens, toda ela foi ali colocada sobre Jesus. Então, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, encontramos paz com Deus. Não há mais ira. Todo golpe que Deus ia dar para acertar todos nós de uma só vez, Ele acertou de uma só vez o seu único filho. Deus está em paz. E você? Tem paz com Deus? Onde está a tua paz? Onde está a paz no teu coração? Onde está a garantia que tanto você procura para saber que tudo aquilo que você está fazendo com a sua vida é aquilo que você deveria fazer? Quem foi que disse que o seu plano de vida é tão maravilhoso assim, que possa deixar de lado o evento da cruz? Como pode o teu plano ser tão maravilhoso e não considerar a cruz de Jesus? Onde está a cruz de Jesus em seus planos? Onde está a cruz de Jesus em sua maneira de lidar com a vida? Onde está a cruz de Jesus na sua maneira de cultuar, na sua maneira de comungar, na sua maneira de ser no mundo? Eu queria que você desse uma resposta, mas não para mim,
mas que você desse uma resposta para Jesus Cristo. Porque se você pode ter uma certeza, e essa é a certeza que todo cristão tem, é a de que Ele está hoje aqui. Ele disse que estaria todas as vezes que a sua igreja se reunisse. Ele estaria ali presente. Quando Ele se apresenta às 7 igrejas da Ásia Proconsular, em Apocalipse capítulo 2 e 3, Ele diz que tem nas suas mãos as 7 estrelas. E Ele caminha no meio de 7 candelabros. As 7 estrelas representam exatamente os anjos da igreja, os pastores da igreja, os mensageiros da igreja, os pregadores, aqueles que entregam a mensagem. Ele tem na sua mão e Ele governa eles na sua mão, para que eles falem aquilo que Ele quer que eles falem. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz que Ele caminha pelos 7 candelabros. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quando Ele diz que Ele caminha pelos 7 candelabros, Ele está dizendo que Ele está presente no meio da sua igreja. De que você não precisa dizer, olha, minha igreja está cheia de porcaria. Deixa eu te informar, Jesus, que a igreja está cheia de coisa aqui para arrumar. Não, Ele sabe muito bem. Ele sabe tudo o que se passa dentro da igreja. Ele sabe quem é você. Ele está no meio de nós. Quando os cristãos diziam, Maranata, vem. Já ouviram essa expressão? Maranata, vem. Muita gente coloca isso numa perspectiva apocalíptica, né? E as pessoas dizem assim, Maranata, vem. Então, Jesus vem aí no meio das nuvens, se prepara. Não é? Então, deixa arrumadinho aí, passa um perfume aí, porque Ele vai vir. Não. O Maranata vem aqui, no momento em que nos reunimos, em culto, em adoração. Tu estás aqui, quando os membros do teu corpo estão reunidos para te servir. Ele está aqui. A pergunta que precisa ser respondida, se a cruz de Cristo Jesus, ela joga papel fundamental na nossa vida, precisa ser dada hoje. E Ele está aqui para ouvir. Será que a gente poderia fazer isso agora? Queria convidar você, por um momento, a curvar sua cabeça e dar essa resposta a Jesus hoje. Não estou dizendo para que você diga que você é santo, que você se defenda. Pelo contrário, você não precisa se defender. Você é como aquele bandido. Você é criminoso. Você não é inocente. Mas Ele está aqui para abrir o nosso coração mais uma vez e plantar a semente da graça.